Capítulo 8. Os poderes e as limitações da mente subconsciente. A mente subconsciente é a mente da natureza. Ela possui inteligência e poderes extraordinários, mas nenhuma inspiração. Ela é instintiva, animal e natural, mas não há nada de divino nela. Ela é um produto do planeta e do plano físico, e pode ser descrita como a força da natureza em nosso corpo. Isso é quase tudo que se pode dizer sobre a mente subconsciente, ainda que muitas pessoas atribuam a ela um poder divino. A mente subconsciente, se conduzida corretamente, é uma grande aliada, reduzindo os pensamentos e ações e transformando-os em hábitos que com o tempo se tornam estabelecidos, passando a fazer parte da vida em tempo integral. Assim, pelo pensamento e pela ação correta da mente consciente, forma-se um bom hábito, que se torna em pouco tempo automático. Isso, é claro, constrói o personagem que, por sua vez, rege a nossa vida. Ver-se-á, então, quão importante é o uso correto desse servo disposto e fiel. A maioria de nossas ações e movimentos são feitos de maneira inconsciente. A razão pela qual dizemos que a prática faz a perfeição é que a mente subconsciente aprende a tarefa pela repetição. Veja a dificuldade que temos na primeira vez que dirigimos um automóvel. Temos que prestar muita atenção na embreagem, no câmbio, no freio e no acelerador, mas depois de algum tempo, tudo é feito de maneira automática e assim podemos nos concentrar apenas no trânsito. O mesmo acontece com um pianista que é capaz de tocar uma complicada música clássica de maneira subconsciente, sem ter que se concentrar em cada nota. Portanto, a mente subconsciente realiza a maior parte de nossas tarefas diárias e pode ser treinada para fazer muito mais. Se tivéssemos que pensar em todos os detalhes de nossas ações, nossa vida seria insuportável pelo cansaço mental que isso atribuiria. Aquele que aprende a controlar os seus pensamentos pode se ater a um assunto, considerar todos os seus aspectos e depois entregá-lo à mente subconsciente, aumentando assim sua eficiência e reduzindo sua fadiga mental. A mente subconsciente trabalhará no assunto com extrema rapidez, eficiência e sem nenhum esforço. Um escritor, por exemplo, pode coletar notas e ideias para um artigo, livro ou palestra e depois passá-los para sua mente subconsciente, a qual vai arrumá-los em uma disposição ordenada, entregando depois o produto pronto. Da mesma forma, um homem de negócios não precisa se preocupar ou cansar sua mente fazendo planos futuros. Tudo o que ele precisa fazer é enviar os dados que ele julga relevantes à mente subconsciente, e todo o planejamento será dado a ele sem esforço e com mais eficiência do que se ele tivesse usado a mente consciente para a tarefa. Uma confirmação do que é falado nesse capítulo está em uma matéria da revista Collier, em uma entrevista com Henry Ford. Ele falou da maneira como os grandes homens de negócios lidam com seus problemas e ressaltou que eles não despendem muito tempo com planos e ideias. Ele disse: "A ideia vem até mim. Eu penso nela por alguns instantes e depois a coloco na panela para ferver. Deixo-a lá por algum tempo e depois pego-a de volta." O que Ford quis dizer
foi exatamente o que dissemos aqui. A ideia é deixada no subconsciente, que trabalha nela e depois apresenta o resultado para a mente consciente para avaliação. Um inventor ou engenheiro que constrói dispositivos mecânicos pode fazer uso do subconsciente da mesma maneira. Tudo isso pode parecer fantasioso para alguns leitores, mas não há nada de mágico ou oculto nisso. Eu estou convencido de que não existe nenhum grande escritor, político ou homem de negócios que não faça uso da mente subconsciente para alcançar o sucesso. Talvez alguns não o façam deliberadamente, mas o procedimento é o mesmo. Eles se tornam grandes realizadores, ocupando posições de respeito e carregam imensos fardos sem tensão, preocupação ou medo. A responsabilidade recai levemente sobre eles. Permanecem tranquilos quando confrontados por adversidades que poderiam enlouquecer um homem comum. Eles desenvolvem seus poderes de atenção e concentração e se esforçam para chegar à raiz do problema, obtendo toda a informação possível e, finalmente, entregam o trabalho à mente subconsciente, que encontra a solução. Embora esse processo seja natural para alguns, a maioria das pessoas não consegue fazê-lo. Contudo, todos podem conseguir através do treinamento. Primeiro, é necessário controlar o pensamento. Depois, é preciso aprender a entregar a ideia ou o problema para a mente subconsciente e desligar completamente a mente consciente do assunto. Toda a informação possível, todos os prós e contras, devem ser analisados antes do assunto ser entregue ao subconsciente. Isso requer um grande controle mental, além de atenção e concentração. Isso pode ser desenvolvido por qualquer um que realmente queira. Um bom começo é deixar a ideia quieta na mente por algum tempo, sem nenhuma preocupação ou esforço. Depois, a ideia ou problema deve ser deixado com a mente subconsciente, da mesma maneira que você entregaria um caso para o seu advogado. Faça isso antes de adormecer, e na manhã seguinte você certamente acordará com a solução sem ter feito nenhum esforço. Apenas concentre sua atenção no sucesso e nas forças internas e invisíveis da natureza, que transformarão o seu desejo em realidade. No devido tempo, você colherá o que plantou. Se você direcionar a sua atenção para o canal correto, com uma ação energética, o seu subconsciente te ajudará trazendo sucesso e realização.